Precisa caber. Coube, mas a que custo? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que a gente possa fazer a si mesma. Porque existe alguma coisa muito profunda em nós que quer caber. Caber na família, caber em um relacionamento, caber em um grupo, caber em uma profissão, caber nas expectativas de alguém. Isso não é simplesmente insegurança. Durante milhares de anos, pertencer esteve diretamente relacionado à nossa sobrevivência. Nosso cérebro aprendeu que estar em grupo significava proteção, cuidado, alimento, maiores chances de sobreviver. Por isso, o desejo de pertencimento é tão poderoso. Às vezes, antes mesmo de perguntarmos, eu quero estar aqui, alguma coisa dentro da gente já está perguntando, o que eu preciso fazer para não ser deixado para trás? E é aí que a gente começa a se modificar. A gente adapta, cede, silencia, se lapida, até que às vezes precisa se quebrar. Mas talvez a questão não seja simplesmente se quebrar para caber. Porque às vezes se quebrar vale a pena. Às vezes amadurecer dói, mudar dói, abrir mão de algumas partes nossas dói, aprender a conviver dói, amar alguém também pode exigir que a gente reveja certezas, hábitos e lugares que ocupavam. Existem transformações que doem, mas nos fazem crescer. E existem transformações que apenas nos fazem desaparecer. A diferença talvez não esteja no quanto dói. Talvez esteja em quem está escolhendo pagar esse preço. Existe uma frase frequentemente atribuída a Viktor Frankl que diz: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. E na nossa resposta estão o nosso crescimento, a nossa liberdade. É nesse espaço que mora uma das coisas mais importantes da nossa humanidade. A possibilidade de escolher. Porque talvez o estímulo seja o lugar que não cabe. Talvez seja alguém dizendo, direta ou indiretamente, você precisa mudar para pertencer. E a resposta automática é de se quebrar, se diminuir, se adaptar, se moldar, se silenciar. Mas existe um espaço, um pequeno espaço entre ouvir a exigência e obedecê-la. Entre sentir o medo de perder alguém e abandonar a si mesma. Entre perceber que não cabe e imediatamente começar a se quebrar em pedaços. É nesse espaço que mora a pergunta. Eu quero realmente me transformar para estar aqui. Eu quero pagar esse preço. Essa mudança é uma escolha minha ou é o medo de não ser aceita? Porque talvez o maior perigo não seja se quebrar para caber. Talvez seja se quebrar sem nunca ter parado para perguntar se você queria caber. E essa pergunta exige presença para perceber o que está acontecendo enquanto acontece, para olhar para os próprios pedaços antes de recolhê-los, para reconhecer isso aqui eu consigo flexibilizar, isso aqui eu posso aprender, isso aqui eu posso deixar para trás, mas também isso aqui sou eu, isso aqui é importante demais para eu abrir mão. Talvez amadurecer não seja aprender a nunca se quebrar, talvez seja aprender a escolher por quem, por quê e até onde vale a pena se transformar. Porque algumas vezes você vai se lapidar e vai descobrir uma versão sua ainda mais bonita. Outras vezes vai perceber que estava apenas diminuindo o próprio tamanho para caber em um lugar
que nunca foi feito para você. E talvez seja essa a diferença entre se lapidar e se apagar. Lapidar é retirar excessos sem destruir a essência, é crescer sem precisar desaparecer, é mudar sem deixar de se reconhecer. E às vezes, sim, vale a pena. Vale a pena ceder, vale a pena tentar de novo, vale a pena mudar uma parte de si para construir algo com alguém. Vale a pena sair um pouco do próprio formato para criar espaço para outra pessoa, outras coisas, porque nós não somos feitos apenas para permanecer intactos. Nós também somos feitos para nos transformar. Mas existe uma diferença enorme entre escolher uma transformação e ser deformado pelo medo de não pertencer. Por isso, talvez a pergunta não seja simplesmente: eu consigo caber aqui? Nem o que eu preciso fazer para conseguir. Mas eu quero caber aqui. E se a resposta for sim, talvez a próxima pergunta seja até onde eu estou disposta a me transformar para isso. E se a resposta for não, talvez não haja nada de errado com você. Talvez o problema nunca tenha sido o tamanho de você, talvez tenha sido o tamanho do lugar. Porque nem todo lugar que consegue nos acomodar merece nos ter. E nem todo lugar em que não conseguimos caber precisa ser conquistado. Às vezes a liberdade está justamente naquele pequeno espaço entre o impulso e a resposta, naquele instante em que você para, respira, olha para o que está prestes a fazer e antes de se quebrar para caber, pergunta: eu quero mesmo pagar esse preço? Porque no fim, talvez a questão nunca tenha sido simplesmente caber. Talvez tenha sido continuar sendo você depois de caber.